Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e hoje a gente vai continuar falando aqui sobre dependências, então as formas que a gente tem que de gerenciar essas dependências, então como que a gente pode utilizar um módulo de terceiro, ou até mesmo um módulo nosso, dentro de uma unidade de código. Nesse caso aqui, a gente vai fazer alguns testes com JavaScript, tá? Então eu quero mostrar para vocês como que a gente lida com a dependência dentro de JavaScript. Obviamente, em outros ecossistemas a gente tem outras alternativas e outras formas de fazer isso funcionar, tá? Então, provavelmente no ambiente Java de um jeito, em C Sharp, .NET, etc. de outro jeito. Mas aqui é a intenção maior é só a gente implementar cada uma dessas maneiras e que fique claro o conceito, tá? Então, um pouquinho mais claro para vocês o conceito de como lidar com a dependência e como que isso pode influenciar na hora que a gente está criando testes para ela, tá? Então, se eu quero testar uma unidade de código que depende de um código externo, ou como que isso ajuda ou dificulta aí na hora dos testes. Bom, basicamente, eu só criei uma pasta aqui, vou dar um npm init aqui para a gente só criar o package.json, e confirmei aqui a criação dele, deixa eu só puxar aqui um pouquinho para cima. E eu vou dar também um yarn add, engraçado que eu dei um npm init, né, mas enfim, yarn add jest, que é um test runner aqui, tá, então pelo Facebook. Bom dele é que ele já tem umas coisas para a gente mocar alguns módulos, tá, então já simplifica bastante. Então só, a gente já instalou o jest aqui, e se a gente voltar aqui no diretório do nosso projeto, a gente vai ver que a gente tem aqui já um package.json, e aqui no código de teste, eu vou colocar só jest, tá? Então só para a gente testar, se a gente quiser testar aqui, testar de uma maneira bastante rápida aqui. Bom, basicamente é o seguinte, vamos imaginar que a gente tenha um celular 1 aqui, .js, esse celular é simplesmente essa estrutura, tá? Então a gente vai criar um construtor dele aqui, tá? Nada muito muito cheio de lero-lero, tá? É só um celular. E a ideia aqui, tá? A gente exportar esse celular, tá? Então, model.exports, e eu vou exportar esse celular para o mundo externo aí, tá? Então, para quem quiser esse celular, a gente consegue ter mais uma unidade dele. Qual que é o detalhe? Esse celular, ele precisa de um carregador, tá? Então, vamos criar aqui um carregador novo, new file, carregador.carregador1.js. E o que acontece? Esse carregador, vamos supor aqui, que ele é responsável por simplesmente fornecer energia para esse celular. Então, carregador é igual. Vamos supor que a gente passe aqui qual que é o output que a gente precisa desse carregador. Poderia passar qual que é o tipo de conector, etc. Mas vamos supor que eu tenho só aqui qual que é o tipo, o output dele. Então, console.log, só para a gente saber aqui, carregador mais output, só para a gente ter uma ideia que ele passou por esse construtor aqui. E o seguinte, a gente vai ter um método que envia energia, tá? Então o carregador vai estar enviando energia para um mundo externo, e simplesmente a gente vai dar só um return aqui no output, só isso, e vou criar aqui um return enviar energia, tá? Só para a gente colocar esse método aqui como público, tá? E model.exports é igual carregador. Tá? Então a gente está criando um modo direto aqui, tá? Então o celular precisa utilizar o carregador. Então, a maneira mais comum que a gente tem de fazer em JavaScript e em outras linguagens também é simplesmente já importar onde eu preciso, tá? Então, se eu preciso aqui dentro do celular de um carregador, eu simplesmente vou importar ele aqui e vou utilizar ele, tá? Então, carregador é igual require carregador 1. Então, simplesmente importo ele aqui. E aí, eu preciso de um carregador, então vou instanciar um carregador novo. Então, carregador, que vai ser igual a carregador. E eu vou passar aqui a voltagem que eu quero. Quero que ele saia 10 volts. Nem sei se é 10 volts no celular, acho que é 5. Vou colocar 5 aqui. Se não me engano, acho que são 5 volts. E aí, o que acontece? A gente vai ter aqui um método carregar dentro do celular, que basicamente ele vai fazer o seguinte. Tá? Aqui é uma arrow function também. Basicamente, ele vai retornar carregador ponto enviar energia. Tá? Não faz muito sentido o nome desses métodos aqui, mas só para a gente ter uma ideia que existe uma dependência aqui. Poderia ser, por exemplo, o carregador poderia ser uma conexão
com um banco de dados nosso, tá? Ou conexão com um banco de dados de um cliente X ou Y, tá? E aí a gente tem aqui um carregar que a gente vai exportar também. Bom, beleza, basicamente é isso, tá? Usei meu carregador aqui. Se eu quiser testar esse código, então vamos supor que eu tivesse uma outra parte aqui no meu código, sei lá, por exemplo, uma parte 1 aqui, .js. O que eu vou fazer? Const celular é igual a require celular, e importei ele aqui, e aí eu posso, tem que instanciar ele aqui, então const celular, então eu tenho ele aqui, e aí eu posso chamar simplesmente console.log celular.carregar, e se eu rodar esse cara aqui, então node parte 1, eu vou ter que ele passou por dentro do carregador, e saiu aqui 5, que é o que o carregar saiu, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então imagina que a gente possa ter aqui um projeto no Express, por exemplo, e lá naquela conexão, nesse carregador que a gente importou aqui, seja, por exemplo, um código onde a gente importou para retornar a resposta como se fosse um controller, tá? Então a gente está importando a dependência, ó, de maneira direta, tá? Então, essa comparação que a gente tinha feito antes, que dá a impressão que a gente está chumbando, né, ou soldando a dependência dentro aqui do código que depende dela. Tá? Então seria mais difícil a gente trocar essa parte, vamos dizer assim, no código. E aí o que a gente pode fazer? Imagina o seguinte, agora a gente precisa testar se o celular está funcionando. Tá? Então basicamente a gente tem que checar se o carregar está funcionando. O que a gente pode fazer? Vamos criar aqui um arquivo novo, celular1.test.js. Então eu preciso testar se o celular está testando. Se esse é um teste unitário, eu não vou testar o carregador, tá? E aqui já tem umas coisas estranhas, o carregador está aqui, né? Então eu preciso, de alguma maneira, testar o celular sem testar o carregador, tá? Então, como que a gente poderia fazer isso? Aliás, existem algumas abordagens, a gente pode fazer o carregador aqui, ou pode fazer o carregador ser instanciado ali dentro, tá? Então depende muito do problema que a gente estiver resolvendo, tá? Sem problemas, tá? Podemos pensar aqui aonde colocar o carregador, mas o grande detalhe é o seguinte, eu preciso testar se esse celular aqui, se o método carregar, por exemplo, que é o único método que ele tem, se ele chama o enviar energia do carregador em si, tá? Então, a gente precisa checar se ele foi chamado ou se ele está retornando o valor correto, tá? Então, basicamente eu tenho que restringir o teste a esse cara aqui. O problema é que eu preciso testar com esse carregador que não está no escopo do carregar. Então, de alguma maneira, eu preciso corrigir isso, tá? Então é o seguinte, vamos fazer aqui no celular 1, preciso importar o celular, então require celular, vou ter aqui um describe, celular 1, que mais? It should charge, então ele deve carregar, e aqui a gente vai ter esse outro cara. Basicamente, const celular é igual a celular e expect celular ponto carregar to be 10, por exemplo, tá? Qual que é o problema aqui? Ó? Vamos testar esse código. Então, yarn test. Então, olha só, qual que é o problema disso aqui, tá? Então, nesse cenário aqui, vocês viram que a gente testou com 10 aqui, né? Aí recebemos 5, então nós vamos só corrigir. A gente já sabe que o teste está funcionando. Mas nesse cenário, ó, percebam que a gente chamou o código que está dentro do carregador, tá? Então, o que está acontecendo? A gente está chamando esse código dentro do carregador. Mas, na verdade, a gente está testando quem? O celular. Tá? Então, a gente está chamando uma dependência da dependência. Tá? Aliás, a gente está chamando uma dependência aqui que está direta. Tá? E qual que é o problema disso? A gente não tem controle aqui sobre o carregador. E a gente precisaria ter controle sobre o carregador. Uma das coisas que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode falar, olha, eu vou mocar eu vou fazer um carregador falso. Então, um carregador. E eu vou mocar como que ele funciona. Tá? Então eu vou criar um método aqui para falar como que ele funciona.
e ele vai retornar uma função nova, então jest.function, e essa função eu consigo mocar a implementação dela. Então, que vai ser uma arrow function aqui também, e vou retornar, vamos só olhar aqui o carregador de novo, cadê o carregador? Aqui, enviar energia, então ó, enviar energia, ele vai ser uma outra função mocada, .mock, return value. E aí ele vai retornar 5 aqui, que é o que a gente precisa para retornar esse valor ali. Então olha só, vamos salvar novamente, vamos testar o código. Então olha lá, o que aconteceu aqui? Ah, não achou o carregador porque eu escrevi errado, é carregador 1. Vamos de novo. Carregador, ponto enviar energia. Fiz alguma coisa errada. O celular está aqui. Ah, não, tá certo. Ponto carregar, vamos olhar aqui. Carregar, tá chegando o carregador, ponto enviar energia, tá certinho. Vamos só ver o que está acontecendo. Vamos olhar aqui de novo o erro. Should charge, return, enviar energia, carregador. Por algum motivo ele não está fazendo o carregador ser o carregador aqui, né? Então, deixa eu só ver aqui uma coisa. Mock implementation. Vamos só ver se ele está chamando aqui. Vamos salvar, vamos ver. Ó, ele chamou, tá? Então ele passou ali dentro. Só não está chamando o return aqui, tá? Então, por algum motivo, deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Mock implementation, tá certo. Será que eu errei o nome aqui? Enviar energia. Vamos ver aqui, celular 1. Enviar energia. Errei aqui, ó. Na verdade é envia energia. Errei o nome do método. Vamos de novo. Então, olha só, legal, ó. Ele já passou pelo celular 1, ó. E uma coisa engraçada, olha só. Se a gente rodar aqui a parte 1, reparem que ele passou no carregador 5. Se a gente testar aqui, reparem que ele interceptou, tá? Então ele não deixou bater lá na dependência. Então olha só, o que a gente está fazendo aqui? Seria o mesmo da gente estar soldando um fio ali, bypassando o carregador dentro do celular, tá? Na hora de testar ele, tá? É uma abordagem interessante. O que eu não gosto tanto assim nessa abordagem? Não fica tão claro, ó. A gente tem a dependência do carregador, mas eu gosto de deixar claro a dependência aqui, tá? Então o celular ele já falar o que ele precisa, que seria mais ou menos a gente já ter uma ideia das entradas do celular quando a gente olha para ele. Então se você olhar para o seu celular agora, você sabe que ele tem uma entrada de fone, que ele tem uma entrada de carregador, etc. Então fica mais fácil aí da gente reparar e perceber esse tipo de coisa. Tá? Então ficaria mais claro aqui quais dependências a gente tem. E o outro problema também é quando a gente tem várias dependências no mesmo método. Tá? Então ele acaba ficando um pouquinho mais complicado aí de lidar também. Bom, essa ideia aqui é para mostrar para vocês que a gente tem a dependência direta, tá? A gente poderia fazer melhorias aqui, colocar esse cara para dentro, tá tudo certo, tá? A ideia aqui é para mostrar para vocês que a gente tem essa forma e que se a gente quisesse testar unitariamente, a gente tem essa forma aqui, tá? Que é onde a gente pode mocar. Isso aqui é uma coisa que o Jest permite, tá? Se não fosse pelo Jest, a gente ia ter que utilizar, por exemplo, um Rewire, tem uns outras abordagens aqui. O Jest, ele já permite que a gente faça isso, tá? Então, já ajuda bastante aí. Bom, pessoal, essa é a primeira ideia aqui, tá? Então, a injeção, não a injeção de dependências, mas como que a gente lida com dependência diretamente, essa é a forma mais simples. Eu acredito que ela não é a mais clara para testar, tá? Então, nos testes aqui ela não fica tão clara, por isso que eu prefiro outras maneiras aqui de testar, mas é só para a gente ter uma ideia geral dessa primeira forma, tá? Então, ela é realmente muito mais simples na hora que a gente vai utilizar, mas para testar, na minha opinião aqui, fica um pouquinho
estranho, né, a gente ter que criar esse vínculo aqui, refixar esse fio aí, né, dessa dependência, tá? Então, mas a ideia aqui é mostrar para vocês a diferença entre eles, tá? Então, basicamente você vai ter que escolher aí no seu projeto a forma que você vai utilizar. Por exemplo, no projeto que eu estou hoje, eu não utilizaria isso, mas um outro membro da equipe lá bateu o pé que queria dessa forma aqui, tá? Então, assim, existem várias coisas que ficaram muito ocultas no projeto, mas de qualquer forma ele quer desse jeito, né? Então, como ele era mais velho de casa lá, acabou ganhando, mas assim, não traz uma clareza muito grande em alguns pontos do projeto. A minha preferência é o terceiro modo que eu vou mostrar para vocês, que é a injeção de dependência mesmo, tá? Então, acredito que fica mais simples aí testar e tudo mais. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje aqui, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, mandar para um amigo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve também, clica no sininho para receber sempre as nossas últimas novidades. E segue a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só procurar Dev Plano lá ou Túlio Faria no Twitter. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!